Meus amigos, como todo mundo já sabe, o Real Madrid anunciou a contratação de Kylian Mbappé, algo que já era esperado por todo mundo, porque já havia especulação há muito tempo, só foi oficializado agora. E a gente precisa discutir, será que ele vai dar certo? O que esperar de Kylian Mbappé no Real Madrid? A primeira coisa que a gente precisa entender é a dimensão desse jogador. O Mbappé, para muitos, inclusive para mim, ele é o melhor jogador da geração dele, tá? Ele é o jogador mais habilidoso, com capacidade de decisão, a batida dele na bola em velocidade, enfim, em questão de progressão, o jogador em campo, para mim, ele é o mais habilidoso. E ele é um cara que já tem mais de 400 participações em gols, tendo menos de 27 anos. Na verdade, ele vai fazer 26 anos, tá? Ele tem 329 gols, 135 assistências. Então, ele é um cara que ele é mortal. Quem acompanha o Mbappé vê que ele é um jogador extremamente perigoso. E agora ele se transfere para o melhor time do mundo, o maior time do mundo atualmente, né? Então, o que acontece? Essa contratação do Real Madrid, ela é de graça, tá? Por quê? Porque o Mbappé, ele não renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain e ele chega no Real Madrid ganhando menos. Isso é muito bom de a gente relatar. O Mbappé chega para o Real Madrid ganhando menos do que ele ganharia no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain exigia que ele fosse negociado para poder negociar a multa rescisória, para poder receber uma bolada. Não foi isso que aconteceu, o Real Madrid não topou pagar. O Mbappé sabia que ele queria o Real Madrid, ele queria jogar bola, na verdade. Então, o Mbappé está indo para o Real Madrid com um projeto vencedor. Por quê? Porque ele quer ganhar títulos. Ele vê que no Paris Saint-Germain ele não tem essa possibilidade, entendeu? Então, o que acontece? O que a gente precisa entender aqui? O Mbappé chega para ser o cara do time? Para mim, não. Por quê? Porque ele teve essa oportunidade ali em 2022. Não conseguiu e ele perdeu o time. Porque em 2022 o Real Madrid estava com um esforço absurdo para conseguir trazer ele. Perdeu o time, não conseguiu, né, pagar a multa rescisória para o Paris Saint-Germain. O Mbappé também forçou para isso não acontecer, ele exigia certas negociações, etc. E o Real Madrid resolveu não prosseguir. Então, com essa perda do time, eu fico muito com a opinião da Tati Mantovani da TNT, que ela fala, olha, a torcida do Real Madrid meio que perdeu um pouco o encanto. Tanto que no jogo Real Madrid e Paris Saint-Germain em 2022, ele foi vaiado por boa parte da torcida, porque era uma oportunidade do Real Madrid trazer ele, o projeto era para ele, tá? Porque até o Vinícius Júnior ele é reserva, e o Vinícius Júnior não estava consolidado como estava agora, e o Real Madrid tentou trazer a toda custa o Mbappé, e ele não quis. E aí você tem uma coisa, o Real Madrid, ele depende da capacidade do Mbappé, a verdade é que não, porque a gente vê que em 3 anos o Real Madrid ganhou 2 Champions. E a gente está falando de um time que já se reformulou, é um time que já tem a mesma faixa de idade daquele primeiro time campeão de 2014, da La Décima. Ou seja, é um time que já trocou sua safra, é um time que já passou vários jogadores grandes, absurdos, maiores da história como Cristiano Ronaldo. E mostra que não precisamos de um jogador como esse para poder ganhar a Liga dos Campeões, por exemplo. Mas é um jogador que claramente vai te trazer mais garantias. O Mbappé no elenco do Real Madrid, ele vai te trazer mais garantias. Só que ele chega no elenco campeão, ele chega com 2 jogadores cotados a serem melhor do mundo, Vinícius Júnior e Bellingham, que provavelmente o Vinícius Júnior vai ser melhor do mundo, só uma catarse para poder tirar esse título dele. E ele chega menor do que ele chegaria em outro momento. Ele chega com o seguinte aspecto, olha, eu chego menor do que eu chegaria em outro momento, apesar de eu ser um grande jogador. Então, eu vou ficar muito ansioso para poder ver como o Ancelotti vai lidar com isso. Por quê? Porque a verdade é, o Mbappé não é um cara tão fácil assim de lidar. Ele é um cara muito competitivo, ele é um cara muito compromissado, mas ele é um cara que já teve relatos de problemas dele com o elenco, com boa parte de alguns jogadores, como por exemplo, há rumores de que ele queria a saída do Messi, de que ele pagou a torcida do PSG para poder vaiar o Neymar. Enfim, a gente está falando de um cara altamente capacitado, mas um cara que quer aparentemente o elenco para ele. E o Real Madrid, ele já mostra ser um clube completamente ao contrário. Ele é um clube solidário, ele é um clube coletivo, tá? Que um se doa ali pelo outro. É um clube que a gente vê de fora com um bem-estar muito bem estabelecido. A última rusga que a gente viu acontecendo no Real Madrid foi aquela discussão entre o Vinícius Júnior e o Benzema.
De lá pra cá, você viu alguma coisa? Não, não. Você vê a passagem de bastão de protagonismo do Benzema para o Vinícius Júnior, o elenco entendendo isso, o elenco torcendo um pelo outro. Você vê visivelmente o Bellingham falando que o Vinícius Júnior tem que ser o melhor do mundo, fora os brasileiros que dizem, diretor técnico falando, enfim, você está falando de um clima e um clube muito bem estabelecido. Para chegar alguém que acha que vai ser o time dele, isso não vai acontecer. Então, se o Mbappé deve estar achando isso, ele corre sérios riscos de estar perdendo por parte do time pro lado dele. Agora, se ele chega tranquilo, se ele chega entendendo o tamanho dele hoje, apesar dele ser grande, ele está abaixo, midiaticamente, do Vinícius Júnior, por exemplo, aí eu acho que a transição pode ser feita naturalmente, porque tecnicamente ele tem bola, tá? E aí a gente precisa falar da formação tática. E aí é complicado, por quê? Porque dói pra gente que torce pelos brasileiros ver que alguém pode perder o espaço. E esse alguém, na minha opinião, é o Rodrigo. Dificilmente vamos ver o Vinícius Júnior perdendo espaço, principalmente com a capacidade que o Vinícius teve em desenvolver o seu protagonismo nos últimos 2 anos. Então, pra mim pode sobrar o Rodrigo, por quê? Porque com a saída do Toni Kroos, eu acredito que o Ancelotti deve reforçar ainda mais o meio campo, jogando com Tchouaméni e Camavinga, jogando com Bellingham e Valverde, e Vinícius e Mbappé no ataque. Para mim deve ficar num 4-4-2, muito mais ficar tentando jogar no 4-3-3. Por exemplo, eu tiro o Camavinga, deixo o Tchouaméni ou reverso qualquer um dos dois, e deixo o Rodrigo, deixo o Vinícius, deixo o Mbappé ali no ataque. Para mim fica um time um pouco mais previsível, é um time que vai demorar, pode demorar um pouquinho para conseguir se adaptar nessa formação, porque o Rodrigo não é ponta, tá? O Vinícius não é 100% um ponta como o Mbappé, por exemplo. Por quê? Porque o Vinícius, você vê, às vezes, ele caindo por dentro com uma eficiência ali para poder fazer o jogo do meio campo girar melhor que o Mbappé, na minha opinião. O Vinícius ele tem mais versatilidade para conseguir voltar e recuperar a bola e tocar ali na região central, para mim, do que o Mbappé. O Mbappé ele consegue fazer um papel de falso 9 ou 9 e o papel de ponta esquerda. Só que o Vinícius ele já está mais acostumado a rodar em outras transições, principalmente sem reclamar. Agora, agindo como um 4-3-3, a gente vê que o Mbappé ele tem a sua preferência por jogar como ponta esquerda. Vamos ver se eles têm essa capacidade de fazer essa alternância, por exemplo, o Vinícius ora caindo para um lado, ora o Mbappé ele se revezando, mas para mim fica um time um pouco mais previsível, digamos assim, apesar de ter esses talentos. Agora, se você joga no 4-4-2, com o Vinícius e o Rodrigo ou o Vinícius e o Mbappé no ataque, você deixa o adversário um pouco confuso, você não sabe quem é que vai cair, você não sabe se o Vinícius ele pode inverter posição com o Bellingham. Então eu acho que para o desenrolar da temporada, o Rodrigo acaba perdendo espaço. Porém, tem vários jogos que o 4-3-6 ele pode funcionar. Você pegando alguns times mais fracos, ou numa fase de Champions, onde não seja tão exigido assim, apesar do que o regulamento vai mudar, mas você tem alternâncias táticas muito interessantes para conseguir fazer esse time funcionar. Ou a gente pode ver uma formação muito parecida com o que era com o Benzema. Talvez, pode até ser, porém a gente não sabe se o Mbappé vai querer fazer papel de 9. Então fica um pouco com uma incógnita. Mas eu acho que o momento atual que o Mbappé chega no Real Madrid, ele facilita essas trocas de formações. Porque se o Mbappé chega naquele momento de 2022 que ele estava muito em alta, que ele estava mais que o Vinícius Júnior, para mim ficaria muito mais difícil você trocar o Mbappé de posição. Agora, chegando nesse momento, eu acredito que ele possa entender mais, ele possa aceitar fazer mais mudanças táticas para fazer o time funcionar ainda mais, o que vai confundir a cabeça dos adversários normalmente. E aí, a gente precisa falar, olha, o Real Madrid com o Mbappé, ele é seriamente candidato a todos os títulos de novo. Por quê? Porque a gente está falando de um dos caras mais mortais, e você é o único, um outro jogador que está sendo cotado como o melhor do mundo, com o Bellingham também, com a capacidade de gestão que tem o Ancelotti, com a capacidade de entendimento que os jogadores do Real Madrid têm, praticamente que impossível. Então não é por acaso que você vê várias pessoas falando na internet que no FIFA você não pode mais pegar o Real Madrid, porque vai ser apelação, como o Brasil de 2006 era no Pro Evolution Soccer. Isso é uma verdade. Por quê? Porque o Real Madrid ficou muito forte, mas eu acho que com a ida do Mbappé, o protagonismo será cada vez mais dividido, tá? Mas de primeiro momento eu ainda acho que o time é do Vini, ele chega com menos salto, digamos assim.
Porém, a gente não pode negar que o Real Madrid é favorito sim a todos os títulos, sem exceção. Beleza? O que você acha do Real Madrid? Você acha que ele vai ganhar tudo?